alunos do curso de Ciências Econômicas da Universidade Positivo, Bruno Marcel, Gabriel Teixeira, Jaqueline Pazeto e Luiz Oliveira lhes convidam para conhecer a história do maior economista do século XX, John Maynard Keynes. Keynes é considerado o maior e mais influente economista do século XX. As suas teorias resultaram de 3 importantes momentos do século: o Acordo de Paz pós-Primeira Guerra, a Grande Depressão e a Segunda Guerra Mundial. Keynes nasceu em 5 de junho de 1883 em Cambridge, na Inglaterra. Nascido em um sólido ambiente intelectual de classe média, começou cedo a mostrar sinais de precocidade. Aos 19 anos, Keynes passou a estudar na Universidade de Cambridge, onde teve aulas com Alfred Marshall. Em 1906, tendo concluído seus estudos em Cambridge, Keynes entrou para o funcionalismo público, tornando-se terceiro escrituário do Gabinete da Índia. Bloomsbury era um grupo do qual Keynes participava avidamente, sendo esse grupo permissivo em relação à homossexualidade. Ele entrou com entusiasmo nessa nova forma de vida e apoiava financeiramente alguns dos membros mais pobres do grupo. Com o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, Keynes foi para o Tesouro, se tornando influente até mesmo na entrada dos americanos na guerra. Em 1919, na Conferência da Paz de Paris, em Versalhes, estava Keynes encarregado dos assuntos financeiros e durante 2 meses esteve preparando a posição do Tesouro a nível dos pagamentos da indenização alemã. De acordo com Keynes, o único meio da Alemanha pagar o que lhe foi imposta era através de um excedente de exportação. Keynes dizia não acreditar que os tributos continuariam sendo pagos pela Alemanha por muito tempo. Ele afirmava que se não fossem tomadas medidas para ajudar a Alemanha a se reestabelecer, a vingança não seria suave. E a prova de que seu pensamento estava correto foi a rápida ascensão do nazismo. Ao longo da década de 1920, Keynes passou a demonstrar sua contrariedade à ideia de regresso da Grã-Bretanha ao padrão ouro. Keynes acreditava que a estabilidade de preços deveria ser prioridade, e não a estabilidade da taxa de câmbio. Logo, em sua visão, a política cambial deveria subordinar-se à estabilidade da economia interna. Defendendo seus interesses de mercado, a Federação das Indústrias Britânicas, os banqueiros e o Tesouro se opuseram às opiniões de Keynes e discursaram a favor do padrão ouro. Enquanto a Grã-Bretanha tentava sair da crise nos anos 20, os Estados Unidos prosperavam com baixo desemprego, crescimento salarial e produtivo e sem grande aumento no nível dos preços. Impulsionados pela grande euforia consumista e prosperidade econômica, os trabalhadores passaram a comprar ações de diversas empresas. Os preços das ações subiram muito. Em outubro de 1929, ocorre a quebra da Bolsa de Nova York. Como em todo o ciclo econômico, um grande salto vem acompanhado de uma grande queda. Os preços das ações despencaram e jogaram os Estados Unidos e o mundo em uma grande depressão. A Grande Depressão provocou a criação mais influente de Keynes, a Teoria Geral do Emprego, do Juro e do Dinheiro, editada em 1936, uma obra polêmica e confusa para a grande maioria dos leitores, principalmente por abordar o papel do Estado intervencionista na economia. Os debates e a evolução em torno das questões econômicas levaram a novos conceitos que foram aceitos no século XIX, como o conceito de ciclo econômico, bens de investimento, bens de consumo e o princípio do acelerador. O mundo buscava entender o que desencadeava os períodos de crescimento e recessão dentro do ciclo econômico. Ficou compreendido que havia um desajuste na produção de maquinaria e equipamentos em relação à produção de bens de consumo. Uma pequena elevação na demanda de certo bem causava uma grande elevação na demanda de máquinas e equipamentos, conhecido como o princípio acelerador. A depressão foi explicada pelo mesmo princípio. Uma queda na demanda por bens de consumo causava uma grande queda na demanda por bens de investimento. No ponto de vista ortodoxo, o pleno emprego era o estado natural da economia e deveria se recuperar sozinho com o tempo. Em sua teoria geral, Keynes propunha algo diferente, deixando de lado as crenças ortodoxas de livre mercado e passando a apontar a intervenção estatal como possível solução. De acordo com Keynes,
o Estado deveria impor as regras econômicas para atingir o estado de pleno emprego, já que este não era ajustado automaticamente, como se previa. Keynes questionava a ideia de pleno emprego imposta pelos clássicos. Para Keynes, não haviam forças automáticas. Se não havia emprego, não havia consumo. Se não havia consumo, não havia produção. E se não havia produção, o emprego tendia a aumentar e continuar em uma crescente. Daí a importância da intervenção do governo, gerando emprego, renda e na economia. E é nesse ponto que entra o multiplicador keynesiano, que está intrinsecamente ligado à propensão marginal a consumir. Vários países usaram o modelo keynesiano como norteador de suas economias, mas foi no período da Segunda Guerra Mundial que o keynesianismo teve o seu ápice. No período pós-guerra, Keynes, como representante da Inglaterra, juntamente com White, representante dos Estados Unidos da América, na Conferência de Bretton Woods, desenvolveram um plano que visava maior interação entre os países, desenvolvendo o comércio internacional, a criação de instituições reguladoras como a FMI e o Banco Mundial. No período pós-guerra, o modelo keynesiano tem forte expansão no cenário mundial, levando os países capitalistas a terem taxas de crescimento cada vez mais altas, desemprego cada vez mais baixo e uma produção maior e crescente. No fim dos anos de 1960, o presidente americano recém-eleito Richard Nixon disse: "Agora somos todos keynesianos." O colapso do sistema de Bretton Woods em 1970 e o aumento dos preços das mercadorias mostravam que as políticas keynesianas pareciam não funcionar. Nesse momento, outra política entrava em moda: o monetarismo, que, dirigido pelo seu principal líder, Milton Friedman, rejeitava a ortodoxia keynesiana, afirmando que uma economia moderna estabiliza-se no pleno emprego e que não há desemprego involuntário, uma vez que as pessoas que buscam emprego podem encontrá-lo, aceitando o salário que as forças de trabalho ditam. O primeiro-ministro inglês Edward Heath sentiu-se atraído pelo sistema monetarista, mas recuou quando o desemprego ultrapassou a marca de 1 milhão em 1972. Foi a primeira-ministra Margaret Thatcher que adotou a política monetarista de redução de oferta de moeda, abandonando completamente a gestão keynesiana de procura. Keynes foi um grande economista, deixando grandes conceitos para as gerações seguintes, lições como o padrão ouro e o mecanismo de taxas de câmbios. Sem dúvida, ele escreveu o seu nome na história, sendo um dos maiores economistas de todos os tempos. Seus conceitos perduram até o dia de hoje e ainda são pauta de várias discussões. John Maynard Keynes faleceu no dia 21 de abril de 1945, aos 62 anos, na cidade de Tilton, na Inglaterra, vítima de um ataque cardíaco, deixando na história um legado de dedicação ao estudo da sociedade através das ciências econômicas.